Mas vamos então meditar hoje nas palavras de Jesus, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Mesmo com vocês sentados, porém de forma reverente, vamos acompanhar a leitura. Na minha versão está registrado assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, amados. A primeira coisa que nós precisamos perceber aqui é quem é que está falando, quem é que está fazendo esse convite. Esses versículos que nós acabamos de ler são continuidade dos versos anteriores, que vão nos revelar quem é essa pessoa que está fazendo esse maravilhoso convite. Olha o versículo 25, por exemplo. Só você voltar um pouquinho. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quem está proferindo esse convite é Jesus. Jesus é aquela pessoa que reúne duas características que o credenciam a fazer esse convite. Uma delas é autoridade e a outra é legitimidade. Você sabe que nem todo mundo que tem autoridade tem legitimidade para fazer determinadas coisas. Um magistrado, por exemplo, é um homem que tem muita autoridade, mas ele não é competente para fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele pensa. Um agente policial, por exemplo, também tem autoridade para agir em determinadas circunstâncias. Aliás, você sabe que algumas autoridades, quando agem fora da lei, de forma ilegítima ou ilegal, elas podem até cometer um crime. E todo mundo, ou pelo menos grande parte, conhece que tipo de crime é esse: abuso de autoridade. Mas Jesus não, Jesus é aquele que reúne esses dois atributos. Ele é aquela pessoa capaz de fazer esse convite e promover todas as consequências inerentes a esse convite. Repare o que foi que ele disse no versículo 27. Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ora, tudo é tudo, não fica nada de fora, não há exceção. Então não existe, neste caso aqui de Jesus, aquilo que nós costumamos dizer, né? É uma exceção à regra. Não!
Com Jesus isso não funciona. Não há exceção quando se trata de Jesus. Ele tem toda a autoridade, ele tem toda a legitimidade para convidar e para garantir a execução, os efeitos desse convite. Ele diz mais. Ele fala assim: ninguém conhece o Pai, ninguém, a não ser o Filho. E quem mais? Quem mais que é capaz de conhecer o Pai? Aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, entenda uma coisa: por conta própria, de maneira natural, sem a participação do Senhor, ninguém, nem eu nem você, ninguém é capaz de conhecer a Deus. Ninguém. Ou você leu algo diferente aí na sua Bíblia? Eu vou repetir para você o que foi que Jesus disse: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então veja como é importante você se atentar para as palavras de Jesus. Só que neste momento, Jesus está justamente chamando você, chamando os seus ouvintes, para um tipo de relacionamento que tem a ver justamente com a revelação do Pai. Jesus aqui está agindo de acordo com a sua vontade soberana. Jesus aqui está chamando as pessoas para que Ele possa revelar Ele próprio e automaticamente revelar o Pai. Seu desejo então, irmãos, é que os seus ouvintes, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que por Ele são convidados, estejam na sua presença, estejam atentos ao seu convite, ao seu chamado. Jesus está chamando as pessoas para entrar em comunhão com Ele, para estabelecer com Ele um relacionamento pessoal, íntimo, sincero. Mas o texto também revela, com um pouco mais de detalhes, quem são essas pessoas ou quem são esses convidados. O texto diz assim no versículo 27, ou melhor, no versículo 29, leia comigo aí na sua Bíblia: tomem sobre vocês, ou melhor, perdão querido, 28, verso 28. Quem são esses convidados? Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. E Jesus, depois de identificar quem são esses convidados, quem são essas pessoas que Ele chama à salvação, que Ele chama para entrar em comunhão com Ele, Jesus agora faz uma promessa. Que promessa é essa? De alívio. Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, parafraseando, e eu prometo aliviar vocês. Eu prometo aliviar vocês. E Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele faz
uma outra afirmação, em tom de promessa. No verso 29, na parte final: e vocês acharão descanso para a sua alma. A pergunta então é: você se sente cansado? Você se sente sobrecarregado? Será que você é essa pessoa que se identifica com esses aqui que são convidados por Jesus? Que tipo de cansaço é esse? Que sobrecarga é essa a qual Jesus está se referindo aqui na sua palavra, no seu convite? Obviamente não é um cansaço físico, não é aquele cansaço que muitas vezes nós sentimos ao termos um dia estafante, ao acordarmos cedo e já irmos para a lida, seja dentro ou fora de casa, e ao final de uma etapa, de um dia de expediente, de um dia de trabalho duro, a gente se sente então fisicamente esgotado, cansado, após várias idas e vindas. Não é esse tipo de cansaço ao qual Jesus está se referindo, não, é o cansaço da alma, é o cansaço do espírito, é um tipo de cansaço que só pode ser reparado ou satisfeito ou remediado também com atitudes espirituais. E não há outra pessoa capaz de dar aos cansados de almas, aos sobrecarregados ou no espírito, esse tipo de alívio. Esses convidados ou essas pessoas, querido, elas precisam reagir de uma maneira bem específica. Talvez você esteja se identificando e talvez a dúvida comece a surgir na sua cabeça: como é que eu reajo ao convite de Jesus? Como é que esses convidados devem reagir quando escutam o convite de Jesus? Em primeiro lugar, essas pessoas precisam ter humildade, porque o Senhor detesta arrogância, detesta soberba, o Senhor detesta prepotência. Tanto é que Ele dá um brado de júbilo, Ele profere algumas palavras que transmitem exatamente essa ideia, a ideia de satisfação por perceber pessoas humildes, com um coração contrito, compungido, na presença dEle, querendo, desejando entrar em comunhão com Ele. Jesus, inclusive, faz uma sintética oração aqui, uma brevíssima oração de gratidão ao Pai, por ter revelado as riquezas espirituais do reino dos céus aos humildes de coração, aos humildes de caráter, de personalidade. Olha o versículo 25, novamente: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Quem são essas pessoas? Quem são os pequeninos aqui? Você acha que são as criancinhas de colo, fisicamente falando? Não. Essa expressão pequeninos aqui tem uma conotação aqui figurada. Os pequeninos aqui são aqueles que entendem que dependem de Deus,
São aqueles que estão com o coração aberto para receber a orientação do Senhor. São aqueles que se colocam diante de Deus de maneira humilde. Você sabe que humildade não tem a ver com condição social. A gente é que às vezes, estabelece esse tipo de relação. A gente acha que uma pessoa que é desfavorecida financeira / economicamente é pessoa humilde. Sim, às vezes a palavra humilde também é aplicada nesse caso. Mas aqui nas Escrituras, irmãos, a humildade tem a ver com a humildade de alma, tem a ver com a humildade de caráter, tem a ver com a personalidade da pessoa. Uma pessoa pode ser, financeiramente falando, pobre, sem muitos recursos materiais nesta vida, mas ela pode ser uma pessoa de nariz em pé. Ela pode se achar a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote de biscoito. E aí essa pessoa não está aberta a conselho, não está aberta a orientação, ela acha que está tudo dominado, que ela sabe tudo, que ela entende tudo, e ela é incapaz de parar para te ouvir. Ela não quer saber disso. Ela acha que sozinha dá conta de tudo. Então, ela se torna uma pessoa o quê? Prepotente, uma pessoa soberba, uma pessoa autossuficiente. E Jesus faz esse tipo de oração aqui, dando graças ao Pai, por não ter revelado as verdades dos céus para esse tipo de gente. E pelo contrário, Jesus, na mesma oração, agradece ao Pai, porque o Pai revelou coisas espirituais, verdades espirituais aos humildes de coração. Então os convidados, primeiramente, precisam ter essa característica. Ter a humildade para reconhecer que são pecadores e que precisam do favor de Deus por intermédio de Jesus. É para essas pessoas que, na verdade, Jesus faz o convite. Os arrogantes não têm lugar com Jesus. Em segundo lugar, esses convidados ou essas pessoas, como eu já disse aqui, são aquelas que reconhecem que estão com a sua alma cansada, estão com o seu espírito abalado. São aquelas pessoas que entendem que talvez até já tenham ido buscar esse conforto, esse consolo em outros lugares, em outros meios até religiosos inclusive. Mas Jesus está dizendo que só Ele é capaz de satisfazer essa necessidade do seu coração, essa necessidade da sua alma. Então esses convidados precisam reconhecer isso também, que só vão encontrar essa paz em Cristo Jesus, e se atenderem o convite que Ele lhes faz. Em terceiro lugar, esses convidados precisam então reagir com fé, crendo que Jesus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós vimos aqui no texto, leia de novo comigo,
o versículo 28. Jesus faz aqui a primeira promessa. Que promessa é essa? E eu os aliviarei. Essa é a primeira promessa que Jesus faz. No versículo 29, eu também já disse isso, ele faz outra promessa. Qual é a outra promessa que Jesus faz aqui no versículo 29? Vocês acharão o quê? Descanso para a sua alma. Então, aqueles que não acreditam nessas promessas do Senhor, eles sinceramente são incapazes ainda de criarem esse vínculo ou esse relacionamento com o Senhor. Mas Jesus, ele está insistindo, ele está chamando. Jesus é contundente. As palavras de Jesus são realmente para impactar, para incomodar, para fazer você se mexer, para fazer você ter uma reação. Será que você acredita naquilo que Jesus promete? Você acredita mesmo? Você acredita que em Jesus a tua alma pode encontrar descanso? Pode encontrar alívio? E por que isso é importante? Porque o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele disse assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se você não tem fé, como é que você pretende agradar a Deus? Se você não crê nas palavras do Senhor, como é que você pretende se relacionar com Ele? A Bíblia está dizendo que sem fé ninguém agrada a Deus. É impossível se relacionar com Deus sem crer na sua palavra, sem crer na sua existência. Mas eu quero também investigar com vocês, com um pouco mais de detalhe, a essência do convite de Jesus. Vamos olhar para o versículo 29. Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Dependendo da sua versão, está escrito aí, tomai. Tomai. Jesus usa uma outra palavra, aprendam. Dependendo da sua versão, está aprendei. De uma forma ou de outra, esses verbos que Jesus emprega aqui, ao fazer o convite a essas pessoas, são verbos no imperativo. Você deve saber que um verbo no imperativo é carregado de uma força. Um verbo no imperativo é como se fosse uma ordem. É algo realmente para impactar o ouvinte. Quando alguém emprega um verbo no imperativo, a intenção dele é causar justamente uma reação na pessoa, de tal maneira que a pessoa seja capaz de atender, de realizar aquilo que está sendo falado com ela. Então é por isso que Jesus emprega os verbos no imperativo. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim.
Preste atenção na força das palavras de Jesus. A ideia é justamente fazer com que as pessoas compreendam e atendam ao convite. E respondam positivamente a ele. É causar uma reação positiva no coração das pessoas humildes, necessitadas do perdão de Deus, carentes do amor de Deus. Essa é a expectativa do Senhor quando Ele convida. Ele quer que as pessoas atendam. É o desejo dEle. É o desejo do Senhor. Ele não quer que o convite dEle, como a gente diz, passe em branco. Não. A expectativa é que alguém responda favoravelmente, positivamente. Então Jesus emprega verbos no imperativo, para impactar. Cristo espera, irmãos, que nós assimilemos as suas orientações e lhe obedeçamos. Você está disposto a obedecer a Cristo? Agora veja que o Senhor faz isso de uma forma muito equilibrada até. Apesar da força do seu convite, apesar da força da sua expressão, apesar de Jesus empregar verbos no imperativo para impactar você, olha o que ele diz na sequência. Ele diz assim: porque sou manso e humilde de coração. Percebe? Apesar de toda a força do seu convite, Jesus, ele não quer que você venha a laço. Não. Ele quer que você venha com o coração desejoso. Como eu disse aqui, humilde. Ele quer que você entenda que apesar dele ser autoridade legitimamente constituída para convidar e garantir os efeitos do convite, apesar de ele ter toda a autoridade, apesar dele ser dono de tudo, dele mandar em tudo, dele ter tudo aos seus pés, apesar de todo esse poder, de toda essa soberania, o tipo de relacionamento que ele propõe aos cansados de alma, aos cansados de espírito, é um relacionamento, amados, com base na mansidão e na humildade dele mesmo. Veja, muitas vezes a gente se queixa de que determinados agentes que têm autoridade agem com truculência, agem ao arrepio da lei, agem de uma forma desproporcional, causando traumas, insatisfação, descontentamento, e muitas vezes, dependendo do caso concreto, até morte. Quando medidas desproporcionais são tomadas em algumas circunstâncias, tem gente que até paga com a própria vida por causa disso. Jesus aqui é a pessoa soberana desse universo. Ele usa palavras contundentes, sim, mas o tipo de relacionamento que ele propõe
é algo assim sublime, maravilhoso, é algo singelo. Ele diz assim: olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que ele espera, queridos, é que essa sua mansidão, essa sua humildade, sejam correspondidas por mim e por você, com obediência à sua palavra, com obediência ao seu convite. Jesus tem autoridade para laçar você e trazer você à força. Ele poderia fazer isso, mas não é assim que ele decidiu agir. Ele decidiu agir com base também na sua consciência, nas suas emoções. Ele espera despertar em você, ele quer, ele deseja despertar em você um desejo íntimo de estar ao lado dele, de estar diante dele, de estar com ele. Como a gente diz, Jesus não é aquela pessoa que mete o pé na porta, sai arrombando tudo, de maneira inconveniente, sai entrando e causando uma arruaça. Não! Ele vai na base da humildade, na base do convencimento, na base do diálogo. Haverá um momento, eu preguei isso na semana passada, quando fiz a exposição aqui, do finalzinho do capítulo 2, haverá um momento em que Jesus vai voltar como juiz para julgar. Haverá um momento em que Deus derramará a sua ira sobre a humanidade. Mas o momento não é esse ainda. Então é por isso que Jesus está convidando. Jesus está oferecendo o seu coração, está oferecendo a sua mansidão, está oferecendo a sua humildade. E tudo o que Ele espera de você é obediência sincera. Jesus Cristo, irmãos, está nos convidando a termos comunhão com Ele. Você já percebeu isso no texto, né? Agora, por que que você deveria aceitar o convite de Jesus? Por que que você não pode sair daqui hoje sem dizer sim para o convite do Senhor? Você que me ouve nas redes sociais aí da igreja, onde quer que você esteja, por que que você daí mesmo que está me ouvindo, por que que você deve dizer sim ao convite de Jesus? Por quê? O Senhor também revela aqui nesse texto. Em primeiro lugar, talvez seria até muito óbvio, é a simples satisfação de aceitar um convite. Pois é, a simples satisfação de aceitar o convite. Irmãos, servir a Jesus não é algo enfadonho nem insuportável como algumas pessoas podem pensar. Algumas pessoas podem pensar que ser crente é algo muito chato. Ah, agora eu vou ser crente, agora eu vou ter que ir para a igreja, agora eu vou ter que andar com a Bíblia debaixo do braço, agora eu não vou poder fazer aquelas coisas que eu fazia antes, né? Pô, isso é muito chato, essa é uma vida muito enfadonha. Não, irmãos, não. Queridos, servir a Cristo não é isso que algumas pessoas imaginam. Muito pelo contrário. A alegria que Deus pode nos causar, a satisfação que Ele pode gerar na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso ser, é algo incomparável, queridos. E aquilo que Ele oferece
para aqueles que respondem positivamente ao seu chamado, ao seu convite, é algo também incomparável. É algo incomparável. Aliás, é algo de que você necessita. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você consegue entender o significado do verbo carecer? Você sabe o que essa palavra significa? Carecer da glória de Deus. Carecer de algo é ter falta daquilo, é ter carência, é estar desprovido de. A Bíblia está revelando que o ser humano, por natureza, é pecador, e todo homem naturalmente está desprovido da glória de Deus. Todo homem tem essa necessidade. Talvez nem todos os homens, ou nem toda a humanidade, já tenha se dado conta dessa necessidade. Mas a Bíblia está revelando que ela é real. A Bíblia está dizendo que todos, sem exceção, pecaram. E porque pecaram, carecem, têm necessidade de ter um relacionamento com Deus, de ter a presença de Deus na sua vida. E veja que o convite de Jesus vem satisfazer essa necessidade, vem preencher essa lacuna no meu e no seu coração. O convite de Jesus, amados, não é para dar a você algo material, não é para tornar você um empresário, um homem de sucesso. O convite de Jesus não é para te dar fama, não é para te dar os prazeres deste mundo, a glória deste mundo. Quem ofereceu isso na Bíblia foi Satanás. Mateus capítulo 4. Foi ele quem ofereceu os prazeres deste mundo, a glória deste mundo para Jesus. Mas o que Jesus vem te oferecer é a satisfação da tua alma, é a satisfação da tua necessidade espiritual. Aqueles que aceitam o convite de Jesus, irmãos, gozarão de promessas maravilhosas no porvir, na vida futura. Um aspecto dessa maravilhosa promessa, ela já começa a ser percebida na vida presente, no dia de hoje. Porém, coisas ainda maiores estão para serem realizadas, para serem reveladas, para serem gozadas, usufruídas por todo aquele que aceita o convite de Jesus. No versículo 28 ele diz: eu os aliviarei. No versículo 29 ele diz: vocês acharão descanso para a sua alma. Esses aspectos começam a ser gozados hoje, agora, isto é, no momento em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas perceba o que Apocalipse diz. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Veja o que mais está preparado para todos aqueles que aceitam o convite de Jesus. Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus.
e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá o quê? Mais morte. Já não haverá o quê? Luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 7 agora, olha o versículo 7: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Agora veja o contraste entre aqueles que aceitam o convite de Jesus nesta vida, e aqueles que deixam o convite escapar. Olha o versículo 8, nessa mesma sequência aí de Apocalipse 21. O que foi revelado? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É por isso que eu e você, queridos, precisamos responder positivamente ao convite de Jesus. Um outro motivo é a justificação e a paz com Deus. Quando você ouve o convite de Jesus e atende a Ele, a Bíblia diz que você tem a sua justificação garantida. A ira de Deus que estava sobre a sua vida, ela é transformada, e você passa a ter uma relação de paz com Deus. Pastor, você prova isso? Provo. Romanos capítulo 5, versículo 1. O que a palavra de Deus diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim? Por meio do convite que Ele faz, e por meio da resposta que você dá. Essa justificação pode ser aplicada à sua vida. Essa paz com Deus pode ser experimentada por você também. Mas agora, veja o lado contrário, veja o lado oposto. Você está em Romanos comigo? Abra no capítulo 1, versículo 18. Veja a condição natural do homem pecador. O que acontece aqui? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem o quê? A verdade, queridos. A verdade. Deus se ira com essas pessoas. Essas pessoas não têm paz com Deus. Talvez elas não saibam, não reconheçam isso, mas é o que as Escrituras dizem, afirmam, testificam. A ira de Deus se manifesta dos céus, mas por outro lado, Jesus vem oferecer paz, Jesus vem oferecer perdão, comunhão, Jesus vem oferecer refrigério, alívio para mim e para você. E finalmente Jesus vem oferecer vida eterna. Vida eterna. Se eu perguntar, quem aqui almeja a vida eterna? Eu tenho certeza, posso até estar errado, mas eu aposto que todos aqui vão levantar a mão. O homem almeja a eternidade.
O homem deseja viver em paz. O homem não gosta da morte, não gosta do sofrimento, dos embates da vida, da luta do dia a dia. Isso nos causa desgaste. Isso nos faz chorar, sofrer. Alguns ficam até desesperados. A gente não gosta disso. A gente quer paz, tranquilidade. Sabe o que é mais interessante? É que Jesus tem isso para oferecer também. O convite de Jesus engloba também paz, tranquilidade, serenidade, vida eterna. Uma vida sem sofrimento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 22. Veja o que o apóstolo Paulo também escreveu. Romanos 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Percebe? E o fim, neste caso, é a vida eterna. Ou seja, agora que você ouviu o convite de Jesus, agora que você respondeu positivamente ao convite de Jesus, qual é a conclusão a que nós chegamos? Santificação e vida eterna. Em outras palavras, é isso. É isso que Jesus está oferecendo aos cansados de alma, aos abatidos de espírito, aos humildes de coração. Eu quero concluir a minha mensagem, irmãos, dizendo para você não ir embora daqui hoje sem aceitar esse convite maravilhoso de Jesus Cristo. Não menospreze aquilo que o Senhor pode lhe dar e fazer por você e com você. Você precisa se lembrar de que todo homem tem uma necessidade espiritual. Você que me ouve aí nas redes sociais, você também tem uma necessidade espiritual. Todos nós temos. Naturalmente, todo ser humano tem essa necessidade espiritual. É de se relacionar com o seu Criador, de sentir a presença dele na sua própria vida, de ser perdoado. Todo homem tem essa necessidade e só quem pode satisfazê-la, só quem pode suprir essa necessidade é Deus por intermédio do seu Filho, por intermédio de Jesus Cristo. Então, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, não saia daqui. Você que está nas redes sociais, não desligue aí o seu celular, sua TV, seu computador, sem antes experimentar esse alívio e esse descanso tão necessários à sua alma. Aceite o convite que Jesus está fazendo a você. Responda a Ele de maneira positiva e goze, desde já, a paz com o teu Criador. E na vida por vir, lá no futuro, experimente a vida eterna na presença do Senhor.
em um momento de comunhão, em um momento de graça, num ambiente em que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque tudo isso que hoje nós vemos aqui, já terá passado. Mas a hora de responder ao convite é agora. Qual é a sua condição? Queria orar pela sua vida. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Você que está do outro lado das câmeras também. Feche os teus olhos. Entregue a tua vida para Cristo. Diga sim ao convite que o Senhor Jesus te faz nesta noite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, toca nesta alma carente, toca neste coração que ainda necessita de paz, de alívio. Toca neste espírito que hoje está cansado e sobrecarregado, está angustiado porque ainda não se encontrou com o seu Criador. Talvez esta pessoa já tenha ido buscar essa paz, esse alívio, esse refrigério em outros lugares. Talvez esta pessoa esteja aqui, ou esteja nos assistindo, talvez, Senhor, como a última tentativa de encontrar aquilo que a sua alma necessita. Tenha misericórdia dessa vida, que o Senhor se revele a esta pessoa. Usa, Deus, a tua palavra que foi pregada, que foi exposta. Usa, Senhor, o teu próprio Espírito para quebrantar o espírito dessa pessoa, o coração dessa pessoa, Deus, para que ela responda positivamente ao convite que lhe é feito nesta noite, por intermédio do Evangelho. Que as palavras de Cristo impactem esse coração, penetrem nesse coração, de modo a mudar o rumo, os passos dessa pessoa, Deus. Que ela esteja aberta, que ela esteja propícia, que ela esteja desejosa de entrar em comunhão contigo, Deus. Dá a ela, Senhor, essa oportunidade. Dá, Senhor, a ela esse privilégio. Incomoda e glorifica o teu nome. Nós oramos, Pai, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.